Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Quero dar um bem-vindo mega especial, porque a gente acabou de completar 30 mil coraçõezinhos, gente. Então, para todos esses novos inscritos, sejam muito bem-vindos à família Josi Luiza. Aqui é um canal bem bacana. Às vezes eu dou uma sumidinha, mas a gente sempre volta e a gente sempre explica o motivo porque a gente ficou tão longe, né? Esse ano a gente acabou demorando para completar os nossos 30 mil coraçõezinhos, porque eu fiquei doente, então quase não trabalhei aqui no canal. Então agora que eu tô me recuperando bem, então agora eu consigo dar um pouquinho mais de atenção, e é o que eu pretendo, tá? Se Deus quiser. Então por isso que demorou também pra gente completar os nossos 30 mil coraçõezinhos, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando mais, né? Então, gente, eu resolvi fazer tipo um especial. Esse vídeo aqui é um especial 30 mil coraçõezinhos. E eu queria que vocês me conhecessem mais, né? Porque por mais que eu falo bastante, vocês sabem que eu sou uma pessoa que falo bastante, né? Tem até muita reclamação aqui no canal, que eu falo muito, que eu enrolo muito, mas eu gosto que as pessoas me conheçam. E eu também quero que vocês me conheçam. Eu não quero só vir dar uma dica aqui e vocês não saber quase nada sobre mim, né? Eu gosto que vocês saibam mais, então por isso que eu falo um pouquinho mais. Mas dessa vez eu queria falar sobre trabalho mesmo. Um pouco mais sobre trabalho, no caso, né? Porque eu coloquei um postzinho lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, tá? Porque eu tô postando as coisas com mais frequência lá. E eu até comentei, como eu comentei agora no vídeo, que como eu trabalhei pouco no canal, então o resultado demorou, né? Que foi os 30 mil coraçõezinhos, demorou um pouco mais. Então algumas pessoas até pensam assim, ah, mas por que você continua gravando vídeo? Tipo, os conteúdos que você traz não ajudam ninguém e tal. Tem muita gente que fala isso, tá, gente? Tem gente que me conhece há anos e elas sempre fazem umas certas perguntas desse tipo, e elas também afirmam, tipo, que os meus conteúdos não agregam na vida de ninguém, tá? Tem outras pessoas que elas falam assim pra mim, tá vendo o canal de fulana? Eu gosto de assistir porque ela dá dica boa. Tipo, tá vendo o canal de cicrano? Eu assisto porque a dica dali serve pra alguma coisa. Tipo assim, eles fazem essas coisinhas, mas assim, tipo, olha a minha cara. Tipo, tô nem aí. Tô igual aquela garotinha, né? Se eu encontrar o vídeo dela, eu coloco aqui. Porque ela grita, tô nem aí! Tô nem aí! Então eu continuo fazendo trabalho porque o resultado que eu tenho de vocês é muito positivo. Tem coisas negativas? Tem coisas negativas, mas o resultado que eu tenho tido tem sido muito positivo. E até coloquei lá no Instagram alguns comentários de vocês que colocam aqui, coloquei lá. Então se não me segue, vai seguir lá pra você estar acompanhando tudo isso de pertinho. E de vez em quando eu vou liberar uns comentários que vocês postam lá também, tá? Então vamos lá, gente. Eu queria falar com vocês assim sobre um pouquinho assim da minha história, né? Eu não vou contar muita coisa porque em alguns vídeos eu já conto, mas assim, vocês não sabem, alguns de vocês não sabem, mas eu tenho um kitnet, tá? E esse vídeo aqui eu quero motivar as mulheres também a elas conquistarem algo pra elas. Eu consegui começar a construir meu kitnet, eu tava com 21 anos. Com 20 eu comecei a tentar juntar dinheiro pra isso, tá? Meus pais faleceram cedo, meu pai eu tinha 9 anos, minha mãe eu tinha 14 anos, e aí fui morar com uma irmã minha irmã mais velha, Rosinete. Sou muito grata a Deus por eu ter ficado esses anos na casa dela, aprendi muito, não foram anos fáceis pra mim, foram anos difíceis, ainda mais quando você perde pai e mãe, então as coisas ficam muito mais difíceis. E aí com 20 anos, ou 21, eu fui morar com meu irmão Wellington e a esposa dele, Patrícia, e eu morei na casa deles durante um ano e um pouquinho, que foi o tempo que eu fui construindo meu kitnet. Sou muito grata também a eles. Eu comprava... Nossa, chega a me dar vontade de chorar quando eu lembro. Na verdade, eu não fiz esse vídeo querendo me emocionar, né? Não fiz querendo me emocionar. Mas, conclusão, quando eu comecei a comprar geladeira, fogão, ela guardava no quarto dela com muito carinho, tudo ainda embalado, e ela falava assim, minha cunhada, olha aqui, ó, tá aqui, ó, guardadinho, tá? E ela, às vezes, colocava até, eu acho que coxa, lençol, alguma coisa assim por cima, pra ficar bem guardadinho mesmo eles lacrado. E tipo assim, então teve um carinho muito grande assim naquele período. Enquanto isso eu ralava pra caramba pra conseguir dinheiro pra poder terminar meu kitnet. Eu tinha conseguido receber uma quantia de dinheiro, porque quando eu perdi meus pais eu era muito nova, então eu tinha direito à pensão e eu não recebi. Uma das pensões eu não recebi, eu perdi 6 anos dessa pensão, quase 7, tá? Não recebi. Mas uma outra tinha ficado guardada
tipo assim, durante uns 2 anos. Então aquele dinheiro eu peguei e juntei, pedi pra me mandar embora no serviço porque eu precisava do dinheiro. E nesse meio tempo eles sabiam que eu queria construir, que eu ia morar sozinha. Eu trabalhava como operadora de caixa nas sendas. Deus colocou uma pessoa muito especial lá, que foi o seu Jorge, e ele me ajudava pra caramba. Tinha a Severina também, que era líder de setor, que se eu não me engano. E eles colocaram a produtividade, e o funcionário que fosse mais rápido, ele ganhava prêmio. E aí eles começaram, eu acho que foi isso por mês ou foi por quinzena, e depois passou a ser por semana. E a primeira menina que ganhou foi a Juliana. Ela ganhou uma cesta de chocolate linda, maravilhosa. E eu falei assim, poxa, se ela ganhou, eu também posso ganhar, né? Então eu vou trabalhar pra conquistar. E aí eu comecei a ralar, trabalhar muito rápido. E aí eu conquistei o... que eu ganhei no... Eu acho que foi 15 dias depois, não lembro, gente. Aí eu consegui ganhar o prêmio. Mas aí eles viraram pra mim e falaram assim, Josi, você tá comprando coisa pra morar sozinha, né? Você se incomoda se a gente, em vez de dar chocolate, produtos assim, a gente der lençol, panela? A gente tem alguns produtos, tem panela que não tem tampa, tem jogo da Duralex que tipo quebrou uma peça, e a gente te dá como premiação, o que você acha? Aí eu falava assim, ótimo, maravilhoso. E aí nisso eu ganhei todas as coisinhas assim de utensílio pra casa. Eu ganhei panela, ganhei prato, ganhei essas coisas da Duralex, ganhei muita coisinha assim, e foi assim, trabalhando, correndo, registrava a compra muito rápido, e aí no final das contas eu ia batendo, e eu consegui, assim, chegar numa coisa que as pessoas não estavam conseguindo me alcançar. Então eu comecei a ganhar direto, e aquilo era produto pra minha casa. E conforme eu ia ganhando, eu queria ganhar mais porque era produto pra casa. Não era porque eu queria ser melhor do que ninguém, não. Porque eu vi ali uma oportunidade de eu ganhar aqueles produtos que eu não teria condições de comprar. Salário de uma operadora de caixa, gente, hoje tá melhor, mas antigamente era muito ruim. E aí nisso eu peguei também o dinheiro que eu tinha recebido, comecei a tentar economizar dinheiro, peguei o dinheiro da rescisão. No final das contas, eles entenderam que seria o melhor eles me mandarem embora pra eu poder finalizar a minha casa, que nisso eu entreguei o dinheiro ao meu irmão Wilson, que já faleceu, que na verdade dorme no Senhor. E aí nisso ele me ajudou a construir meu kitnet. Então eu tenho um kitnet que hoje está abandonado, porque quando eu saí de lá, eu acabei deixando ele lá, e aí não fui olhar, mas futuramente eu pretendo fazer obra, e eu pretendo que vocês acompanhem a obra lá no kitnet, porque eu quero deixar aquele kitnet, assim, fechado, eu quero fazer ele, quero deixar fechado. Eu não sei o dia de amanhã, né? Vai que amanhã aconteça alguma coisa e eu precise estar morando lá. Então eu quero falar com as mulheres, com as meninas, conquiste algo pra vocês. Pode ser um quarto com banheiro. Na verdade eu chamo de kitnet, gente, mas é um quarto, sala, cozinha e banheiro, né? Acho que chamam de quarto-sala, não sei. Mas eu chamo de kitnet, tá? É uma sala que eu também usava como quarto, uma cozinha e um banheiro. É pequeno, mas era o suficiente pra mim. E ali eu vivi bons anos da minha vida, sabe? Eu tive muita paz ali dentro. Eu consegui colocar minha cabeça muito em ordem. Eu consegui... Ai, gente, ali foi um espaço que foi muito bom pra mim. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, ali foi um lugar muito... É um lugar muito especial, né? Nossa, eu não sei por que eu tô chorando, gente. Gente, eu sinceramente não sei porque eu tô tão emotiva. Sinceramente eu não sei porque eu tô tão emotiva. O vídeo em momento nenhum era pra me chorar, porque é um vídeo muito alegre e eu quero contar um pouco sobre mim pra vocês me conhecerem e pra que várias mulheres que estão aí, elas conquistem algo pra elas. Bom, gente, então vamos lá. Esse vídeo aqui não é pra mim chorar. Eu não sei porque eu tô chorando. É pra motivar vocês e é pra mostrar que às vezes a nossa história, a gente tem muita bagagem, tá? Pra gente chegar em algum lugar, a gente precisa de bagagem, mas a gente tem que ter consciência de onde a gente quer chegar, do que a gente quer na nossa vida, e a gente não pode deixar as oportunidades passar, a gente não pode deixar a vida passar. A vida passa muito rápido. Eu creio muito na volta de Jesus e eu creio que ela está muito perto. Então você precisa viver a sua vida da melhor forma possível, tá? Então vamos lá, eu já trabalhei como professora de alfabetização. Foi basicamente meu primeiro emprego. Antes disso eu fazia artesanato, fazia boneca de lã, cartão de papel vegetal, sabe? Essas coisinhas assim. Também já trabalhei como professora do EJA, que foi uma parceria com a ONG que eu faço parte, a igreja que eu era na época. E aí eu dava aula à noite para algumas mulheres, mas foi um período curto, tá? Eu acho que eu não tinha nem muito preparo para ser professora de EJA, mas assim, foi uma fase, assim, foi uma experiência bacana.
Eu tive uma loja de cosméticos em 2013. Na verdade, eu queria muito ter uma loja virtual, queria muito, muito, muito. Só que eu não me preparei para isso, né, financeiramente, que o bacana seria eu ter comprado um domínio legal, ter entrado em contato com uma empresa para ela fazer essa loja para mim. E eu fiz meio a moda, meio, sabe? E aí a loja acabou sendo um fiasco. Gastei muito dinheiro com produto e no final das contas eu acabei dando produto, eu acabei vendendo por preço assim, aquele preço de atacado que você não ganha basicamente nada com isso. Então, na verdade, eu tive mais prejuízo do que lucro, tá? Mas ficou a experiência. Eu fui operadora de caixa, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, que eu conto essa minha experiência aí, que foi na Sendas. Eu fui vendedora de perfume. Eu ia de porta em porta vendendo perfume, eu com a minha irmã. A gente vendemos perfume por uma época assim, mas também foi um fiasco muito grande. Eu acho que a gente perdeu mais dinheiro com passagem, essas coisas todas, do que vendendo perfume. Mas assim, também foi uma experiência boa, foi uma experiência bacana. Tudo na nossa vida a gente tem que tirar o lado bom, tá, gente? E não só olhar o lado ruim. E eu acho que foi muito bacana, era muito cansativo, a gente andando nas ruas, oferecendo pra comerciante, e você vê os comerciantes, não quero não. Outros que falam assim, ai, que legal, tal, faz um monte de perguntas e no final não quer. Outros que até te tratam bem, mas são a minoria, mas foi uma experiência boa também. Eu fui operadora de telemarketing, mas eu queria muito. Eu era apaixonada por essa profissão e eu queria fazer parte. E eu fui durante 2 anos e um pouquinho e foi muito, muito especial. E daí eu consegui fazer uma seleção, que aí eu passei por uma outra vaga para assistente de vendas, que também foi uma experiência bacana para mim, foi uma experiência muito boa. Eu sempre gostei muito da área do escritório, então essas experiências em escritório para mim foram excelentes. Só que como em todo lugar, eu acabei levando uma pernada, essa é a palavra, numa empresa que eu amava, eu não vou citar o nome dela, era uma empresa que eu amava, sabe, aquela empresa que... Tipo assim, você dá o seu sangue por ela, era essa empresa, só que em todos os lugares tem pessoas ruins e eu era muito inocente, muito boba, muito otária, não sei a palavra ideal pra usar nisso, e eu acabei levando uma pernada de uma moça lá, mas assim, aqui você faz e aqui você paga. Então não tenho raiva dela, eu sei que Deus tinha coisas melhores pra mim, né, e ainda tem coisas melhores. E eu acabei saindo assim, sendo mandada embora meio injustamente. Mostrei que eu não tinha culpa naquilo ali, tinha todas as provas que eu não tinha culpa, mas foi tipo assim, ai, a gente não confia mais, tipo, né? Às vezes a pessoa já não quer mais você ali, mas aí ela aproveita e fala, a gente não confia, tal. E ali eu tinha uma pessoa nova que ela queria me dar uma oportunidade, ela falou assim, olha, eu achei seu trabalho excelente, mas eu tô chegando agora, como que eu assumo tudo isso? E nisso eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, você pode voltar para telemarketing, tipo, eles não me mandariam embora, eu abaixaria de função. Eu iria para operadora de telemarketing de novo e eles abaixariam o meu salário. Sendo que eu fiquei 7 meses nessa nova função, durante 6 meses eu recebi o salário de operadora de telemarketing, poderia processar eles, poderia, mas eu não quis isso porque realmente era uma empresa que eu amava. E aí... Em 1 mês que eu recebi o salário normal, que eu falei, opa, que show de bola, graças a Deus, né? Me efetivado nessa função. Aí eles me chamam, conversa comigo, tal, pá, e depois eles falam, olha, a gente tem uma vaga pra você no telemarketing de novo, aí você escolhe, ou você volta pro telemarketing ou a gente te manda embora. Aí eu falei assim, então me manda embora, né? Porque eu voltaria pro telemarketing, eles assinariam lá na minha carteira, eles não na carteira, né? Eles fariam tipo uma carta pra mim falando que houve um erro no RH, que eu não tinha passado por nada daquilo, tal. Então eu achei que foi uma pilantragem muito grande, então eu preferi ser mandada embora, e nisso Deus me deu outras experiências na vida, né? E aí eu fui trabalhar como balconista de farmácia, que foi uma experiência muito boa, também, muito boa mesmo. Nessa época eu até cogitei fazer farmácia, algumas pessoas da minha família falavam assim, faz faculdade de farmácia, nossa, você... é muito boa nisso, tal, porque eu comecei a receitar remédio, né? Eu tava quase uma médica. E olha que não tinha o Google pra me ajudar. Naquela época eu tava começando, né, o Google, que foi a fase de 2009. Mas aí, por fim, eu não era o que eu queria, não era farmácia o que eu queria. Aí, por fim, trabalhei como assistente administrativo, que também é uma coisa que eu amo demais, essa área. Eu gosto muito.
E depois eu fui trabalhar como promotora de merchandising. Eu acho que é assim que se fala. São essas promotoras que vão na loja, elas limpam, elas arrumam, elas colocam as etiquetinhas de promoções, elas fazem aquela gôndola arrumada das promoções, sabe? Eu fui trabalhar como isso nessa empresa que tinha me sacaneado, mas foi a empresa que me abriu as portas depois. Pra vocês verem que eu realmente não era uma funcionária ruim. Realmente era coisas ali que tinham feito contra mim, senão não me contratariam, né? Senão não me chamariam de volta. E aí, por fim, depois eu quis sair. Eu quis sair dessa empresa porque depois que você se decepciona, as coisas não voltam a ser como era, né? E eu tava numa outra vibe da minha vida, eu queria trabalhar por conta própria já, eu já tava pensando nisso. E aí eu pedi pra me mandarem embora e o meu chefe, o William, nossa, que foi meu supervisor, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. Tem pessoas muito especiais que passam na sua vida, né? E eu conversei com o William e falei, William, me manda embora, eu não quero mais continuar, eu quero fazer outras coisas da minha vida, tal. E eu tava num momento muito difícil também no meu casamento. Que sobre casamento eu não vou falar hoje, porque eu preciso estar com meu esposo pra gente falar sobre casamento, que aí fica aquela bate-boca, né? E aí o William falou assim, Josi, eu não tenho coragem de te mandar embora, você é uma boa funcionária, não tem como eu te mandar embora. E Deus foi tão fiel que era tempo, que o William foi substituído por um outro chefe. O William subiu de cargo e veio um outro supervisor, e esse supervisor não gostava de mim. E aí a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, fulano, eu queria muito ser mandado embora. Ele falou, ah é? Pode deixar. E aí quando eu menos esperei, eu tava recebendo uma ligação pra mim comparecer à empresa e eu tava sendo mandada embora. E tipo assim, eu tava muito feliz, porque era realmente o que eu queria. Bom, e aí depois disso eu fui trabalhar como como educadora infantil em creche, né? Que aí eu fiquei um ano assim parada, sem fazer nada assim, né? Tentando trabalhar pelo YouTube e pelo blog, mas não deu. E por fim eu tava já em depressão e tal. E aí eu tinha passado no concurso, a prefeitura me chamou e eu fui trabalhar como educadora infantil, que eu trabalhei até janeiro desse ano, que aí eu resolvi cuidar da saúde, por isso que eu parei de trabalhar. Mas ao mesmo tempo que eu queria cuidar da saúde, eu queria trabalhar por conta própria, como maquiadora e também fazendo ensaios fotográficos ao ar livre, que é uma coisa que eu amo tirar foto também, gente. E também gravando vídeo aqui pro canal. Então hoje, só que esse ano acabou sendo um ano muito difícil, então eu tive que passar maquiagem para amigas minhas, eu tive que cancelar ensaio fotográfico porque eu não estava bem, e também eu quase não gravava vídeo. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão começando a melhorar na minha saúde, graças a Deus por isso. Então aí eu voltei a trabalhar. Hoje eu tô fazendo parceria num salão, então eu vou lá, faço umas maquiagens, assim, quando tem cliente eles chamam. Na verdade é uma parceria com a Rose. A Rose foi indicada para esse salão pela professora de maquiagem dela, e aí ela não pode fazer todas as maquiagens e ela acabou me indicando. E aí eu faço, quando não dá pra ela fazer, eu faço. E ao mesmo tempo eu atendo em casa também, atendo na casa das pessoas, atendo a domicílio. Estou tentando fazer o meu estúdio aqui, mas assim, é muito difícil você juntar dinheiro pra poder fazer as coisas. Eu tô com uns problemas, assim, muito pessoais, que provavelmente, futuramente pode ser que eu converse um pouco melhor com vocês. Voltando um pouquinho no túnel do tempo, eu também trabalhei como babá, trabalhei 7 meses como babá, se eu não me engano. Eu era babá aos sábados, tá? Eu substituía uma moça para que o final de semana ela estivesse em casa, então eu chegava lá sábado por volta de 8 horas da manhã, 7 e pouca, eu trabalhava numa casa em Copacabana e saía de lá no domingo 6 horas da manhã. Eu saía de lá assim, correndo pra ir embora pra casa, porque não era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Por mais que eu gostasse de estar com criança e tal, eu não gostava muito do trabalho em si. Eles iam muito pra clube, então todos os sábados, basicamente, eles estavam em clubes, ou estavam em casa de amigos. Eles eram bacanas, mas eu tinha o meu jeito, né? Eu era, assim, bem estranha. Eu tinha um jeito, assim, né? Então, às vezes, eu batia um pouco de frente com o patrão, né? Então, porque eu não sei o que passava na minha cabeça. Mas eu me dava muito bem com a patroa, né? Pra mim não citar nome de ninguém aqui. Mas assim, foi uma fase legal. Nessa mesma casa eu trabalhei 1 mês direto como babá, que foi pra substituir... foi as férias de uma amiga, no caso. Foi ela que me indicou pra lá. E eu fiquei 1 mês lá com as crianças e foi uma fase muito boa. Eu gostei muito. Foi uma experiência legal. Mas o fato de eu todo sábado ir pro clube, que lá, ou pra casa de algum amigo dele, era nesses momentos que eu sofria um pouco, sabe? Que existe um pouquinho daquele preconceito. E eu vivi um momento
de numa dessas casas eles não estavam por perto. E a gente tem que ficar perto das crianças, né? E eles estavam fazendo um churrasco lá e tal. E o cara tava comendo uma linguiça no prato. E ele comendo uma linguiça ali no prato. E eu tava ali na minha, né? E aí ele, depois que ele acabou de comer, ele falou assim, ai, não quero mais. Ele virou e falou, come. Aí eu falei assim, não, muito obrigada. Porque, tipo assim, eu comi o resto dele. Eu falei, tá de sacanagem, né? Então essas coisas todas não eram agradáveis pra mim trabalhar em casa, nessa casa assim, como babá. Na casa deles eu nunca sofri isso, tá? Eles sempre, eu podia comer as coisas que estavam lá e tal, então eu não tive esse problema. Mas eu tive assim, nessa visita, ou no clube, as pessoas te olharem assim e tal, e ainda mais por ser negra. Então a babá, ela já sofre um pouquinho de preconceito como a diarista, mas o fato de você ser negra piora um pouquinho, né? Então essa fase pra mim, assim, foi uma fase, eu precisava muito do trabalho, mas assim, foi meio sinistro. Bom, eu também trabalhei por uma semana como diarista, como eu falo, gente, em casa de família. Eu cheguei num domingo à tarde nessa casa, foi para substituir uma moça. Ela era conhecida de uma cunhada minha e estavam precisando, e eu precisava de um trabalho para comprar o gás, né? Eu tava indo morar sozinha, eu tava desempregada, o dinheiro todo tinha acabado, eu não tinha dinheiro pro gás e pro crick. E aí eu falei assim, gente, o que aparecer vocês me falam. Aí minha cunhada falou assim, Josi, uma amiga minha, ela tá com o braço ruim de tendinite e ela tá encostada. E a patroa dela tá precisando de alguém lá, pelo menos por uma semana, que ela já volta, ela já tá encostada uma semana, ela volta em 15 dias, né? No caso, eu precisaria ficar lá uma semana. Eu falei, tá show! Beleza, eu vou. Se me quiser, eu vou. Se me quiser, eu tô querendo. E aí eu fui, cheguei lá no domingo à tarde e essa moça foi comigo pra me levar, né, no local que era distante. Eu vou te falar que eu nem sei chegar lá sozinha. E aí eu fui com ela. Ela era muito magrinha, muito sequinha, gente. Eu tava com uma bolsa, assim, que eu levei bastante coisa lá. E aí eu trabalhei nessa... Aí nesse dia ela me explicou, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Eram duas crianças. Um de 2 anos pra 3 e uma que ia fazer um aninho ainda, né? O marido trabalhava dia sim, dia não. Nessa semana que eu tava lá, eu acho que ele trabalhou na segunda, na quarta e na sexta, tá? Eu acho que ele trabalhou assim. Terça e quinta foram os dias que ele estava em casa, se eu não me engano. E ela trabalhava de segunda a sexta. Eu iria ficar do domingo à tarde até a sexta-feira à tarde, 5 horas, a hora que ela chegasse. E aí foi uma experiência assim muito difícil. Eu não sabia fazer comida, não sabia nada, porque eu não aprendi, né? Minha mãe morreu muito cedo, assim, não deu tempo de me ensinar. Minha irmã era mais velha que eu, então ela que cozinhava essas coisas todas. E na casa da minha irmã, era minha irmã que cozinhava, tal. Meu cunhado preferia a comida dela, então ela acabou não ensinando a gente a cozinhar. Ela falou assim, olha, ele não gosta de comer comida assim de vocês, então eu vou continuar fazendo comida. E ela acabou não ensinando, então eu fiquei sem saber cozinhar. E aí quando eu cheguei na casa dessa moça, eu falei, olha, eu não sei cozinhar. Ela falou assim, não tem problema, eu te ensino. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Conclusão, eu tinha que cuidar das crianças. O menino ia cedo pra creche, então eu tinha que descer pra colocar ele na van, se eu não me engano. Eu não lembro de muitos detalhes, não. E eu ficava com a pequenininha, que era Juju, coisa linda, olhando de jabuticaba, coisa gostosa. Só que eu tinha que varrer a casa e passar pano todo dia, porque ela tava engatinhando, então a casa tinha que estar bem limpa e ela tinha alergia, então não podia ter uma poeirinha na casa. Só sexta-feira que eu tive que fazer um faxinão, mas todo dia era varrer e passar pano. E eu tinha que fazer comida pra menininha, pra bebê, pro menino e a dos adultos, porque todo mundo comia diferente. E aí eu ligava desesperada pra minha irmã, Rosilene, graças a Deus eu conseguia ligar, eu ligava pra minha irmã Rosilene e falava, como que faz isso? Fala rápido, porque a patroa ia ligar. Porque ela ligava direto, ela ligava direto pra saber como tava tudo. Tipo, uma pessoa estranha dentro da casa dela, ela precisava ligar, né? E aí minha irmã falava, é assim, 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 eu falava, obrigada! E aí eu ia cozinhar, gente, a comida ficava uma delícia, uma coisa assim, assustadora. Era Deus que me abençoava. E aí nisso passou uma semana. No dia que o marido dela tava em casa, eu ficava assim, cheia de medo, né? Eu tinha muito medo, gente, eu era muito cagona, muito medo. Ainda sou, né? E o dia que o marido dela tava em casa, eu ficava assim, apavorada. Medo de tudo, cara, medo de tudo. E aí, por fim, ela viu que eu usava saião, brusão, porque eu tinha maior medo de assédio, né, na casa, ou a pessoa achar que eu tava me oferecendo pro marido dela, então eu ia com saião, aquele saião de crente e brusão de crente, era assim que eu ficava lá. Tanto que o marido dela me chamava de senhora, e eu tinha 22 anos, eu acho, 22 anos, 21, 22 anos, e ele me chamava de senhora. Ô senhora, não sei o que, era assim, mas eu nem esquentava. O importante era ele não ter abuso nenhum e ela também não achar que eu tava dando confiança pra ele. Conclusão,
No final de uma sexta-feira, quando chegou o final da semana, né, na sexta-feira, ela super me adorou, gostou demais do trabalho, gostou demais da comida, gostou do meu jeito, agradeceu demais. Eu saí de lá, a gente recarregada, a moça me deu tanta roupa, tanta coisa, comprou pão doce pra me levar pra casa, e eu saí de lá assim, ó, que eu mal conseguia andar, porque as coisas que eu tava carregando eram mais pesadas que eu tava a ponto de cair assim pra trás com a mochila. Mas assim, também foi uma experiência muito boa. Gente, eu vou completar aqui porque eu esqueci de falar. Eu também trabalhei fazendo escova e prancha por R$5. Isso não era legal. Eu fazia escova e prancha aos finais de semana em algumas pessoas assim conhecidas pra poder ganhar um dinheirinho, tá? Numa época que a escova e prancha era em torno de R$25, de 20 a R$25 eu cobrava 5 só pra mim ter um dinheiro, e isso não era bacana, porque eu ganhava bem pouquinho e trouxe consequências pra minha vida fazer uma escova tão barata, um cabelo tão barato. Eu acabei me desvalorizando, né? As pessoas também não valorizaram, e hoje eu não consigo nem... Eu não gosto mais de trabalhar com cabelo. Eu vou gravar um vídeo falando melhor sobre isso, que é da necessidade do profissional se valorizar. E, tipo assim, eu passei já por tudo isso em trabalho, e hoje, né, eu tô, como eu já expliquei pra vocês, assim, tentando por conta própria, porque eu quero ter meu filho, tá? Eu quero me dedicar ao meu filho, mas em compensação, nesse tempo todo eu precisei trabalhar de várias formas. Não foi assim, eu quis trabalhar nessas áreas todas. Não, teve algumas que eu quis realmente, tipo, operadora de telemarketing eu queria muito. Outras eu não queria, tipo, igual trabalhar em casa de família, igual trabalhar de babá. Mas foram umas coisas que foram necessárias pra mim me sustentar, pra mim ter a minha casa. Então, às vezes, a gente precisa passar por certas coisas. Possa ser que amanhã ou depois eu precise passar por outras coisas, possa ser que eu precise. E vou passar com a mesma garra que eu sempre passei até hoje. Mas o recado que eu quero deixar pra você, mulher, não fique dependente de ninguém. A gente só pode ser dependente de Deus, de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, tá? Então, busque por você. Conquiste algo seu. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham me conhecido bem melhor através desse relato aí sobre os meus trabalhos, sobre essas coisas todas. Tá bom? Então é isso. Beijo enorme. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!